Para quem acompanha o Better the Cypher, então, 2021, essa edição online. Todos os anos, há 12 anos, a gente traz sempre uma programação diversificada, sempre pensando no cultural. Este ano também a gente está passando as exposições, os workshops, as palestras, cinemas, debates, tudo com o intuito de sempre agregar e aperfeiçoar toda a arte de todas as pessoas que a gente tenta chegar com o hip hop. Com vocês, o workshop Contempo Urbano do Drico. Olá a todos, meu nome é Drico, meu apelido é Drico, meu nome é Adriano. Drico Oliveira, conhecido aqui no Rio Grande do Sul, sou de Porto Alegre. Eu venho trazer aqui hoje uma reflexão de contempo urbano. O que é o contempo urbano? Tá? Contempo urbano não é um estilo, mas é um nome que eu desenvolvi com as urbanas e a dança contemporânea mesclado. Isso já existe mundialmente, enfim, em todos os lugares, não é novidade para ninguém. Foi apenas um nome que eu registrei, então esse nome é registrado comigo para poder vender esse material e todo esse trabalho, enfim. Normalmente, quando eu estou em eventos de danças urbanas, propriamente dito, eu trago uma referência um pouco mais contemporânea, e quando eu estou em eventos de dança contemporânea, eu trago uma referência um pouco mais urbana. Aqui, hoje, eu vou trazer uma coisa que não é nenhuma nem outra. Eu quero te explicar um pouco melhor sobre essa estrutura, sobre alguns estados que é legal de desenvolver esse trabalho e também alguns exercícios que a gente pode contribuir dentro disso, pegando um pouco da vibe da urbana com a contemporânea. Então eu faço parte de algumas companhias em Porto Alegre, de 3, até então, né, até essa pandemia ter chegado, que é da Anima Companhia de Dança, que é a companhia da Eva Chu, que tem um nome nacional, né, na dança contemporânea, na companhia H do Ivan Mota, que tem esse trabalho de um pouco clássico com neoclássico contemporâneo, e na companhia municipal da cidade de Porto Alegre, que é a companhia da própria cidade, né, como o nome diz. E são essas 3 companhias que eu venho atuando. Tem também meu trabalho no Espaço N, que eu sou um diretor do espaço também, que é o Espaço Multicultural, e trabalho com produção fonográfica. Então todo esse processo de música, de dança, eu englobei dentro dessa estrutura de criar esse contempo urbano. Como eu disse, é somente um nome, não é uma dança, muito dificilmente, né, eu vou conseguir criar uma dança assim. Mas é um nome que foi desenvolvido para vender um produto, e é esse produto que eu quero passar para vocês. Então, dentro desse produto, a gente precisa entender algumas coisas básicas, que é a base das danças. O que eu quero dizer com isso? Normalmente se desenvolve coreografias com mescla contemporânea e mescla urbana. Tudo bem, é isso, massa. Mas no meu estudo e no meu conceitual desse trabalho, desse produto, a gente precisa desenvolver um pouco as bases. O que eu quero dizer? Ter uma base sólida no house, ter uma base sólida no breaking, ter uma base sólida no locking, ter uma base sólida no hip hop freestyle dance, ter base sólida no wack, no vogue, na dança, que qualquer ela que seja, para poder desenvolver essa mescla com o contemporâneo. E o que seria o contemporâneo dentro disso? Não tem a ver só com movimento, não tem a ver com isso, mas sim com os pilares básicos, que é o tempo, espaço e massa. Simples, como nas urbanas já tem, mas a gente vai trabalhar isso conceitualmente mais forte para o lado contemporâneo. E dentro desse processo contemporâneo eu trago daí imagens das danças clássicas, imagens somente porque eu fiz clássico, fiz um pouco de jazz, mas não o suficiente para poder desenvolver um trabalho muito forte dentro disso. Mas eu trago algumas imagens, algumas estéticas desses movimentos clássicos, algumas imagens estéticas do movimento do jazz um pouco, e de um contemporâneo clichê que se costuma dizer, que é aquele contemporâneo de, sei lá, bate no corpo, tem uma respiração, enfim, que é criado muito por pessoas, às vezes sem ter um conceitual por trás disso. Então também tem esse lado mais comercial da dança contemporânea também, que vai para o lugar de movimentação.
Então, desenvolvendo essas bases, essas estruturas básicas das próprias danças, a gente vai conseguir ter um pouco de conhecimento para entrar nessas mesclas, tá? Que é uma coisa que eu acredito que tem que ser bem forte, bem desenvolvida nesse processo. Então, eu desenvolvi uma base. Se eu tenho essas bases, que seja do house, do locking, do wacking, do breaking, e eu consigo desenvolver todas elas de uma forma onde eu consiga entender e saber diferenciar cada uma e saber colocar no meu corpo cada um desses estilos, e não precisa ser a melhor execução da vida ou o melhor de todos, mas entender cada base. Se eu conseguir desenvolver isso, eu já consigo partir para uma dança que é a conhecida hip hop freestyle dance, que dá uma globada com tudo isso dentro dela. Claro, ela tem uns pilares também, tem as suas bases, mas eu já consigo fazer um freestyle dentro dessas danças. E isso ajuda bastante na hora de a gente botar isso dentro dessa vibe contemporânea. Então, uma coisa que é bem importante é a gente entender as pulsações, os momentos de pulsações de todas as danças que a gente vai desenvolver. Normalmente, dos anos 90 para cá, 2000, 2010, agora 2020, a música mudou muito. Então, a pulsação dela e a qualidade da música também se diferencia do que era mais antigamente. Então, a gente tem uma pulsação hoje em dia, se a gente for parar para pensar, claro que o que eu estou falando não é 100%, ainda existem as outras, mas mais de 50% das músicas tem um peso maior, então tem uma vontade de se pulsar para baixo. Vocês podem acompanhar eventos, batalha, tudo, é uma pulsação muito para baixo. Quem ainda tem costume de pulsar para cima é quem já conseguiu estudar um pouco dos anos 90 para trás. Então tem alguns b-boys que ainda tem essa pulsação para cima. Eu vou mostrar um pouco o que eu quero dizer com isso. Um pouco para cima, o locking também tem um pouco de pulsação para cima, o próprio pop. Então, conseguir identificar que tudo que desce e sobe é como se fosse uma senoide. A gente tem uma descida e tem uma subida e ela sempre se repete. É importante, importantíssimo para poder entender um pouco mais essas mesclas das danças. Então a subida e a descida vai ser sempre importante. E do lado contemporâneo a gente vai usar isso, só que em algum estado. A gente vai desenvolver um estado para isso, para esse lugar. Qual que é o estado que eu uso? Um estado de vivência desde quando eu saí da quebrada, né, da favela, foi de onde eu venho, até chegar nas companhias profissionais e viver de dança, que é o que eu consigo viver hoje em dia profissionalmente com isso. Então, essa história de vida, tudo que eu passei, ela é englobada num conceito que, claro, quem olha isso de fora não consegue enxergar, mas ele é muito claro para mim. Então, o importante é que você tenha algum tipo de conceito ou uma experiência, enfim, que ela sustente o teu movimento, o teu dia a dia, a tua fala, a tua vestimenta, o teu andar, que é o que a gente chama de ter uma personalidade, mas é mais profundo do que uma personalidade. A galera do breaking usa muito isso, né? Sei quem você é ter essa raiz bem forte, assim. Então essas coisas vão identificar. Então esse estado, a gente precisa achar esse estado. Indiferente se esse estado não for subjetivo, meu estado hoje é ser, sei lá, eu sou muito rancoroso, então eu sou brabão em todo sentido e faço isso, e sou raivoso por causa da cultura, na sociedade, eu tenho tudo isso. Isso também é um estado que a gente consegue usar dentro desse processo. Isso que é o importante disso tudo. Achar esse estado e dentro desse estado a gente conseguir trabalhar os tipos de pulsações e os tipos de movimentações das suas bases. Por que eu falo das bases? Porque é as bases que vão deixar isso mais interessante e mais rico. Movimento por movimento a gente vai conseguir desenvolver se a gente praticar o movimento. Isso é normal, mas dentro desse processo a gente precisa ir um pouco mais a fundo. Então o movimento ele vem a serviço desse conceito e desse estado que a gente vai estar desenvolvendo aqui, certo? Demorei um pouco assim para essa fala, mas para poder ter um pouco de noção, às vezes pode ser que fique confuso também, mas qualquer coisa me procura e a gente tenta trocar essa ideia, conversar sobre isso, enfim, e vai elaborando. O que eu vou fazer agora aqui é passar alguns exercícios. Eu pretendo passar 3 exercícios que são exercícios que eles não são difíceis, mas o que vai deixar ele com um creme a mais ou com alguma coisa a mais é o estado que você vai colocar dentro desses passos, desses exercícios, que é o que a gente quer trazer. Não vai ter como eu passar para vocês tudo o que eu englobo dentro desse Contempo Urbano, porque é um estudo que vem de alguns anos já.
Então eu já consegui rodar o Brasil com esse estudo e não vai ser num vídeo, né, obviamente, que a gente vai conseguir desenvolver isso, mas eu quero trazer pelo menos um pouquinho dessa reflexão de como que eu consigo desenvolver isso dançando essas danças urbanas, e essas danças de rua e essas danças contemporâneas, né, ou esse estado contemporâneo, esses exercícios contemporâneos e mesclando. Lógico, eu venho das urbanas, entendeu? Então o movimento ele vai partir mais para esse princípio, mas o estado vai estar totalmente no lado contemporâneo. Assim, quando eu digo totalmente, claro que pode ser muito mais, mas eu vou trazer uma ideia e botar uma meta de que seja mais para o contemporâneo o meu estado de corpo, de movimento, de pensamento, e deixe que as bases que eu adquiri com o tempo de estudos dentro das urbanas desenvolva o processo dentro desse lugar. E aí quando eu quiser, uma hora ou outra, eu vou colocar algum movimento estético de uma dança clássica, de uma dança de jazz, de um folclore, de alguma outra coisa, para incrementar mais ainda que isso é uma ideia contemporânea e não é uma dança, uma tentativa de dança urbana com dança contemporânea, é essa mescla, certo? Então vamos movimentar. Esses exercícios eu não vou trazer nome, até porque em cada lugar do mundo, do país, enfim, do estado, vão ser nomes diferentes, tá? Então a ideia é que a gente entenda esses movimentos. Talvez a galera do contemporâneo já saiba fazer, talvez uma galera do break já saiba fazer tudo, mas o que a gente vai trazer é o estado de estar nisso, tá? Retornando lá onde eu falei da questão de pulsação, o que é importante é a gente pensar, normalmente a gente sempre está pulsando para baixo. Só que a gente não se dá conta que quando a gente pulsa para baixo, a gente sobe, e isso também é importante. A gente fica no pensamento sempre binário, né? De 1, 2 ou 3, 4 ou 5. Isso se contar, se não contar a gente fica meio que para baixo. Quando eu disse que alguns pessoal que já treinou ou desenvolveu alguma coisa dos anos 90 para baixo, eles ainda conseguem ter essa coisa de para cima. B-boy, ó, para cima, né? Locking, né? Para cima, o popper, bum, bum. Para cima, e não é sempre para baixo. No hip hop dance tem muito isso para baixo. No house também para cima, para cima, e não sempre para baixo. Então entender essas nuances da pulsação ajuda bastante nesses exercícios e entender melhor também a sua própria dança, né? Que está desenvolvendo, que ela tem várias possibilidades e não é só no movimento, não é na quebra de quantos tricks eu consigo fazer por segundo com o movimento, mas por quantos formatos eu consigo fazer ele, para o lado, para trás, para frente, para cima, para baixo, no chão, no plano médio, plano alto. Então a gente vai trabalhar isso. O primeiro exercício é simples, tá? Que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar a nossa perna, a gente vai desenvolver um processo de descer no pé, passando pelo peito do pé, vindo pelo canto da tíbia, para fazer só essa descida, simples, botando a mão atrás. Então a gente faz esse processo de descida simples, botando a mão atrás, sem encostar o joelho no chão ainda. Então, a gente está aqui, a mão para trás. A gente vai fazer esse processo devagar. Primeiro a gente fez botando a mão para trás, a gente senta no calcanhar. Tem gente que não consegue, provavelmente vai ficar assim, ou vai tentar ficar e vai ficar assim. O ideal é que a gente consiga sentar lá atrás. Vai doer o peito do pé, normal, alonga tudo, mas é o ideal. Não dá para fazer, esse daqui também dá. O ruim é que a gente fica depositando muito peso em cima do joelho. A gente quer dançar mais tempo, então é legal que a gente deposite mais no pé e libere o joelho, para que não machuque ele, certo? Então, vou estar de lado, vou descer, mão atrás. Com essa mão atrás, o que eu vou fazer agora? Eu vou liberar o meu quadril para o lado esquerdo e vou jogar minha cabeça para o lado contrário. Então eu faço esse processo de diagonal. Então quando eu jogo para lá, a minha cabeça vai para aquele lado, até eu chegar com o meu quadril no chão e sentar no chão. Simples. Então eu fiz o processo, já faço o contrário para sentar no chão. Beleza, tranquilo. Quem já consegue fazer sem a mão, melhor ainda, ó. E venho para cá, certo? Daqui o que acontece? A minha perna já tá aqui, a galera no jazz faz muito isso. Eu só passo a minha perna e só trago pro outro lado, sentando em cima do pé de novo. Deixa eu tirar isso que dá pra ver melhor. Do pé de novo, certo? Então,
eu desci, eu girei e sentei, certo? Esse é um processo super básico desse movimento. Depois a gente vai deixar ele mais urbano, mais radical, sei lá o que pode se usar com isso, certo? Essa é a base principal. Desci, cheguei, daqui eu só vou subir, simplão, certo? Sem a mão, agora eu vou tentar fazer isso não rápido, mas com fluxo e sem pausa, certo? Mão aqui só para subir. Então, posso fazer sem a mão também, tranquilo, certo? Isso é uma passagem pelo chão simples. A gente vai evoluindo ela aos poucos, certo? Então, eu posso fazer isso daqui, chegou nesse processo, e daqui eu posso já voltar. Super simples, nada demais, qualquer um vai conseguir desenvolver isso. O que a gente vai trabalhar dentro disso? Agora, o processo da mão com o braço para descer de costas para o chão, que é, eu cheguei nessa posição, quando eu colocar minha mão no chão, eu já vou procurando a lateral da minha mão, porque ela vai dar esse suporte e ela é móvel. Ela sendo móvel, eu jogando meu quadril para o lado e conseguindo jogar ao contrário, eu consigo dar essa mobilidade de chegar no meu braço. Por que eu estico a perna? Justamente para poder ganhar amplitude e ganhar equilíbrio. Porque se eu ficar aqui, ó, eu fico contraindo muito e a ideia é que a gente expanda o movimento. Cheguei. Só vou trazer agora o movimento que a gente chama de feto, de bebê, para próximo. Aqui, certo? Então eu cheguei lá, aqui. Daqui é simples, eu faço o mesmo processo de passar a perna por trás e tentando aliviar o meu corpo sem ficar fazendo força para rolar pelo chão, e a subida é do mesmo formato. Eu faço o caminho inverso do que eu fiz, eu venho pelo cotovelo, trago a lateral da mão para subir. É um caminho inverso de chegar, eu faço só essa volta. Então eu chego, clac. A dança contemporânea usa muito esse processo de várias formas. Aí eu vou mostrando como a gente vai urbanizando essa ideia. De novo, mais uma vez, cheguei aqui. Yes! O que acontece? Dentro desse processo, a gente pode fazer inúmeras variações. Eu vou passar uma, que é, a gente vai fazer simplesmente uma descida, simplesmente não, tá? Mas com muito cuidado. Lembrando que quando eu desço na minha perna, eu jogo o meu quadril para trás para chegar no meu calcanho aqui. Então eu faço isso. A gente vai fazer algumas vezes devagar assim, ó. Vou colocar e tirar. Pá. Coloco e tiro. Pá. Coloco e tiro. Certo? A gente vai fazer isso girando pelo chão. Pá. Cada vez que eu for fazer esse processo de girar, quando eu estiver descendo para o chão, eu vou tentar saltar um pouquinho, tirar a perna de apoio, que é a perna direita. Então eu salto para poder chegar. Quanto mais eu vou conseguindo entender e identificar esse processo do movimento, de quanto eu consigo saltar, eu vou subindo mais isso, certo? Então eu tô aqui, já subi e vou trazendo isso. Hack. Beleza, conseguimos entender o movimento. Mas o que eu falei no início, que o importante era a questão do estado desse processo, então é o estado. Vou achar um estado. Eu gosto muito do estado do mundo da lua. Eu crio uma frase, tento entrar nesse lugar, no mundo da lua. Como seria eu no mundo da lua? Então eu entro num estado onde eu posso estar num outro lugar e desenvolver esse movimento através desse próprio estado. E voltar. Usar esse estado com o meu movimento, certo?
Dependendo do ritmo, dependendo de como que eu for fazer isso, eu posso dar nuances e quebras desse movimento. Então eu tô no mundo da lua, muito lento, mas em algum momento eu quero dar uma energia e um trabalho de mais potência. Já voltou. Já tô lá. Então o estado vai importar muito mais do que o próprio movimento. E aí a gente vai dificultando ele. Já tô lá. Ele vai ficando cada vez mais alto. E vai indo. E a gente vai trabalhando esse processo do movimento, certo? Esse é um movimento. Trabalhar ele, lembrar dessa questão do estado. Tô aqui. Eu posso fazer ele lento também. Já tô lá. Desenvolve esse estado, certo? Isso é bem mais contemporâneo, mas como eu falei, eu trago normalmente quando é uma questão de eventos um pouco mais urbano, um pouco mais contemporâneo e vice-versa, mas a ideia aqui é a gente focar no estado, certo? O próximo, a gente vai trabalhar por essas questões de chão, tá? O próximo que a gente vai fazer aqui, ele parte desse mesmo princípio, que é, eu desci aqui, só o que eu vou fazer? Quando eu descer aqui, em vez de eu ir para esse lado, eu vou para o outro. Como que eu vou para o outro? Eu vou liberar a cabeça do fêmur, vou levar isso para uma diagonal, trabalhar uma diagonal disso, vou tentar ir para a ponta dos meus dedos, para a ponta do pé. Quem não conseguir não tem problema, vai na meia ponta. E vou usar ainda a mesma coisa, a gente fez lateral para um lado e a lateral para baixo, lateral para cima, fazendo esse processo. Quando for para esse, a gente vai fazer o mesmo indo para lá. Só que o que acontece? A minha perna está em cima, né? Se eu fizer isso, ela cai. Pum. Eu vou transformar essa queda de um jeito mais orgânico, que é dar esse processo de pulado e subir a perna para levar ela até lá, nessa queda. É esse processo que a gente vai fazer. Então eu tô aqui, eu desci. Aí vou entrar naquele estado. Voltei. Voltei. Posso trabalhar de várias formas o movimento. Voltei. Voltei. Então tem vários tipos de formas que dá para fazer dentro disso. Tudo isso através do estado, da presença que a gente vai estar desenvolvendo. Vocês podem ver que o movimento é sempre o mesmo, ele não vai mudar. E não tem por que mudar, ele pode se modificar, ele pode se transformar, isso ele pode fazer. De descer. Já consegui subir para outra coisa. E já desci no outro. E já parei, já posso trocar. Já desci. E já subi de volta. Então eu posso trabalhar essa movimentação para criar ligação para o estado que eu tô. Então eu posso estar num estado onde eu penso tudo em círculo, tudo em espiral. Então tá tudo para mim em espiral. Tá tudo em espiral, troquei. Já subiu. Espiral. Já desci. Posso ir pro outro também. Posso voltar. Já desci. Certo? Essa é a ideia do segundo movimento. São movimentos simples, tá, galera? Mas tentem achar esse estado de vocês. Lá no começo eu sei que eu falei, tem que ter base disso, base daquilo, base de tudo, mas a gente não tá colocando a base disso. A gente não tá, mas elas estão aqui como um dicionário, ou como o nosso vocabulário. Eu posso em algum momento pegar isso e desenvolver. Eu posso estar dançando house. E lá, descer, voltei e vou pro house de novo. Eu posso estar no hip hop. Girar e trabalhar, certo? Posso ir lá no... Já desci. Posso trabalhar isso. Vários b-boys trabalham isso. Claude, Alien Ness também faz bastante algumas coisas assim. Tem esses novos b-boys que são mais abstract, também estão fazendo bastante isso. Na Europa, mais ou menos, a galera tá fazendo bastante isso. Essa transição diferente de chão. Não é diferente, né? É de outro segmento que uma área conseguiu pegar esse movimento e meio que deixou
esse movimento é para essa área. A gente pegou dessa área e trouxe de volta para cá. Porque é isso, né? A gente consegue mutar a nossa dança sem perder esse flow, sem perder o processo, sem perder a pulsação e fazendo ela se tornar a nossa dança, certo? Então vamos lá. Terceiro. A gente trabalhou primeiro descendo no joelho, fazendo contra e girando, certo? O segundo, descendo lá na perna. No terceiro, a gente vai fazer um processo que a gente chama, normalmente na aula contemporânea, de relógio, tá? Ele é bem trabalhado na dança contemporânea, para transições, e no break também, de certa forma. Mas eu vou tentar passar um passo a passo dele. E aí depois, com os 2 primeiros e esse, a gente vai desenvolver um estado e tentar transitar em cima deles com a nossa dança. Por exemplo, se eu danço breaking, eu vou dançar breaking e vou tentar inserir isso dentro da minha dança, só que respeitando o estado que eu vou estar, tá? A gente vai respeitar o estado. Então, esse estado tem que ser o máximo possível respeitado. Eu não tenho que ter aquele processo urbano de ter toda aquela viagem se ele não for respeitado nem naquele próximo movimento. Se aquele movimento te mudar o teu estado, a gente precisa trabalhar melhor o estado para que se mescle esse tipo de movimentação, a urbana com a contemporânea. Vai começar da seguinte forma. Eu vou começar primeiro mostrando ele no chão e depois como que a gente faz essa descida que eu utilizo dos outros 2 primeiros para ir. Que é, eu vou estar nessa posição, tá? O calcanhar vai estar alinhado com o meu isquio aqui, os 2. Não vou estar abertão e não vou estar fechado, eu vou tentar ficar desse lado, os braços ao longo do corpo. O primeiro movimento que eu vou fazer desse relógio é, eu vou descer os meus 2 joelhos para o lado esquerdo. Só descer, certo? Quando eu fizer essa descida, minha perna direita, ela vai vir por baixo e ela vai tentar chegar até o meu braço sem eu mexer ele. Claro, quem não tiver esse alongamento não precisa ir até lá. Se chegar até aqui, é até aqui. Mas a ideia é que quando meu pé chegar no meu braço, eu vou liberar o braço como? O meu braço indo para cima, como se fosse um pêndulo, batendo, certo? Bati, ele vai para cima e o meu braço que está no fundo vai para baixo. Eu vou fazer uma hélice, ó. E eu vou virar todo o corpo no chão. Fazendo isso, eu vou procurar a primeira diagonal. Isso é muito parecido com os swipes. Para quem faz breaking vai identificar rápido. Então eu faço esse processo. Cheguei. A ideia desse movimento é que ele não tenha pausa. Então, se eu desci o meu joelho e o meu pé chegou no meu braço, ele continuou. O próximo movimento é que o meu braço chegue no meu pé, que está parado, certo? Então, eu bati, e o braço chega no pé. De novo, bata, bateu. Agora o que eu fazer? Eu vou só alinhar. Então, se eu estava nessa lateral, agora eu vou estar nessa. Mesma ideia dos swipes, certo? De novo. Bati, cheguei. O que eu faço aqui? Eu continuo. Bati, cheguei. Bati, cheguei. Bati, cheguei. No início. Então eu fiz 4 pontos que é aqui, aqui. Lembrando que quando eu faço o primeiro ponto, eu procuro uma diagonal, que procura a próxima diagonal para eu alinhar, certo? Então eu vou criar esse estado. Eu tô lá, fiz alguma coisa. Agora o meu estado é um estado de ameba, de mole. Então eu venho pelo ombro, rápido e voltei. Entende que o movimento ele não precisa ser exatamente o movimento que ele é. Eu posso ter variações dele, curtas, extensas, médias, enfim. O processo não é um movimento. O processo nessa ideia e nesse nome contemporâneo é mais, não que não é movimento, é bastante movimento, mas é mais o estado, certo?
Então quando eu vou dar esses workshops, aulas coreográficas desse processo, vai ver que é movimento na música, muito tranquilo tudo, mas é o estado que vai estar permanecendo ali. Então não é o movimento propriamente dito em si. Como é que eu faria para estar desenvolvendo esse processo nas danças, enfim, colocando isso? Então, eu posso estar lá embaixo, desenvolvendo alguma dança, pode ser até, né, footwork e tal. Girei, já desci. Já larguei, já desci de novo, já passei, pá, já girou, já subiu, bum, já desceu. Eu posso trabalhar esses processos de ir, voltar, descer, subir e trazer. Certo? Então essa é a ideia. Então a primeira que a gente teve foi a de descer. A segunda foi a de levar. E a terceira foi essa de fazer o relógio. Clac. Vamos fazer uma inserção das três para que vocês consigam trabalhar uma atrás da outra, mas que também vocês consigam trabalhar elas separadas, certo? Então, desci primeiro nessa, lembrando do contraponto do braço, girando pelo chão. O braço pode ser por cima ou pela frente, agora não importa. Cheguei. Aqui, só troco. Desço lá, lembrando do contraponto sempre. Só trago de novo esse processo, ó, já deito e já posso sair direto lá. Tá, 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 tá. Chegou. Certo? Mais uma vez. Então eu vou descer lá embaixo na perna. Cheguei, troquei, desci lá embaixo, tac, já bateu, já bateu, já bateu, já bateu, 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 cheguei nesse processo. Então essa foi a ideia da aula de hoje, de ter esses três movimentos que vêm de uma vertente mais contemporânea, se assim podemos dizer, mas agregado dentro desse processo urbano, mas o que importa é o estado. Vocês viram, eu fiz pouca coisa mesclando urbano com isso, mas vocês podem testar com qualquer dança que você quiser. Tô no lock. Pá, pum, tum, tá, tum. Posso ir lá no pop, bum, 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 bum. Aquele próprio e subir, desenvolver a dança com esses movimentos, certo? A ideia desse não é estilo, né? Mas desse nome para a mescla disso é desenvolver o estado e desenvolver movimentações, tanto para coreografias, em espetáculos, em mostras, enfim. É um produto que eu vendo de identificar essa mescla dessas danças juntos e com ela praticar para ver que o nosso corpo ele não é somente eu danço só pop, eu danço só lock, danço só break. Não, eu danço isso e com isso eu consigo fazer isso. Que graças a Deus é o que conseguiu fazer eu entrar nas companhias profissionais que eu atuo hoje em dia. Que foi o que eu fiz eu ficar fora do meu estado por um bom tempo em companhia. Já fui para o Paraná, já fui para o Rio, em outros lugares. E fora do Brasil também, já tive tempo na Argentina, no Peru, no Chile, trabalhando por causa desse movimento de não só desenvolver uma dança, mas de conseguir desenvolver as outras num processo de entender as suas bases. Não é tipo assim, é bom, é muito bom nessa, é muito bom naquela. Não, não é nem essa a história, é de conseguir entender a base dessa, a base dessa, a base dessa e sair de uma para outra ao momento que eu conseguir e que eu quiser fazer isso, transitar entre essas danças e ao mesmo tempo desenvolver um estado de ter essas danças no meu corpo e ir para um balé clássico. Mesmo sendo lá de uma outra vertente. Isso é legal porque nos torna mais híbridos nesse processo e a gente consegue também criar mais mercado de trabalho para a gente, enfim, consegue ser mais outras maturidades, outros aprendizados, tudo, levando em consideração que tudo é dança e quem move essas danças somos nós. Então, se a gente consegue identificar isso, a gente consegue colocar as suas coisas nos seus devidos lugares. Certo, galera? Muito obrigado a todos que assistiram e até a próxima.